Muito bem, já estamos de volta, são 7h47 em Campos, sempre ao vivo aqui pela Folha FM com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e também com o apoio de Unicred Norte Lagos. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa, nós estamos conversando, recebendo aqui no Folha no Ar, os eleitos para a OAB Campos, o Felipe Stefan e o Carlos Alexandre. No bloco anterior, Felipe e Alexandre, a gente deixava aqui uma pergunta também lá do grupo de WhatsApp, vou só localizá-la aqui, do Hanania Monjan. Ele é advogado também e ele diz aqui: como enfrentar o desafio de voltar a fazer com que os advogados militantes no fórum tenham suas prerrogativas respeitadas e não visto pelos serventuários como impertinente, né? Posto que apenas busca o exercício regular do seu direito. Posso começar com o Carlos Alexandre. Então, não tem aquela brincadeira que falam, a pergunta de $1 milhão, né? Prerrogativa é a tarefa de $1 milhão, e quando se pergunta sobre isso, é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que a violação a prerrogativas do advogado não começa com a pandemia. E ela não tem, eu não posso dizer quando que ela começou, quando que ela vai terminar. É um problema permanente. É um problema cotidiano. Não existe, a gente não tem como prometer e alcançar volume zero de violação de prerrogativa, né? Agora, o que não se pode suportar são situações sistêmicas ou endêmicas, como queiram, ou rotineiras, no sentido de, assim, algo que não cessa, não diminui, só evolui. Isso aí não é intolerável. Então, assim, a gente tem que ser um pouco realista, a gente vai ter sempre um serventuário ou outro, ou um juiz ou outro, fazendo o errado, fazendo algo errado, né? Que não pode isso virar sistêmico, isso virar a prática, isso virar o normal, porque não é o normal, é o anormal. E eu acho que não existe no primeiro momento outro meio que não seja sentar com todos os responsáveis, né, a OAB sentar, né, e cobrar e exigir uma mudança de postura, uma mudança de rumo. Caso isso não surta efeito, né, elevar o tom. Elevar o tom significa levar as situações concretas, sem deixar passar nenhuma, aos órgãos de correição. Aos órgãos de correição. Existem corregedorias e existe CNPJ para isso. Eu acho que ao volume de desrespeito à prerrogativa deverá corresponder o volume de representações da 10ª subseção aos órgãos de correição. Só que antes de qualquer coisa, né, Felipe? Passa a palavra para Felipe. Antes de qualquer coisa, a gente tem bons contatos, boas amizades, bom relacionamento, é sentar e dizer o seguinte: ninguém está pedindo favor. Todo respeito à prerrogativa significa respeitar o cidadão que paga teu imposto, que paga a tua contribuição, que paga a tua taxa e que isso é revertido para o judiciário. Então, respeitar o advogado é respeitar o contribuinte que custeia o judiciário. O contribuinte que paga o salário do juiz, que paga o salário do servidor, é esse que merece respeito, né, através da prerrogativa do advogado no primeiro momento. E, obviamente, respeitar o profissional. É isso que a gente vai cobrar, vai exigir, vai pedir, né, vai pleitear, seja qual for o verbo, né, mas de forma gradativa, né, Felipe? O Alexandre colocou muito bem. Nós enfrentamos no passado, como gestores, essa questão da prerrogativa, acho que até com muito êxito. Alexandre pontuou bem, como disse, que a gente não se consegue zerar o problema de prerrogativa, né? E isso até me entristece, porque o respeito é a base salutar da convivência, seja ela social ou profissional. Quando um profissional ele é desrespeitado, magoa, né? Ofende e limita o exercício da profissão. Não é justo.
E a gente teve no passado comportamentos de muito diálogo, né? Seja com serventuários, seja com delegados de polícia, com magistrados, e a maioria deles foi muito frutíferos. Os diálogos foram muito frutíferos. E quando não foram, né, nós procuramos as corregedorias, né, e interpusemos reclamações, inclusive junto ao CNJ. Então, o primeiro passo sempre será o diálogo, procurar a autoridade, aquela pessoa ou o servidor que violou a prerrogativa do advogado, para um diálogo e mostrar a ele que aquela conduta não é uma conduta salutar, ilegal, não é, e não deixar que isso prospere no cotidiano da atividade, né, profissional, de ambas as partes. E uma notícia boa é que, antes mesmo de nós tomarmos posse, eu já recebi aí a ligação, nós estamos já formatando a comissão de prerrogativa, eu já tinha 3 nomes, e eu recebi a ligação de mais 3 colegas querendo fazer parte da comissão. E por incrível que pareça, Cláudio Luiz, dessas 3 que me ligaram, 2 profissionais são mulheres. E pela primeira vez eu vi mulheres, no caso 2, querendo fazer parte da comissão de prerrogativa. Você vê que eu posso estar equivocado, mas a ofensa à prerrogativa já começou a afetar as mulheres. Então é mais preocupante ainda, né? Porque quando estava ainda entre homens, é ruim, é desagradável. Nós enfrentamos no passado, mas ao ponto de chegar nas mulheres, isso nos preocupa muito. Então, não tenha dúvida que a gente está formatando uma comissão de prerrogativa e já temos bons nomes ali. Essa é uma preocupação de todos, inclusive nossa como gestora, porque também somos advogados. Queremos primar pelo diálogo, mas, se necessário for, buscarmos os órgãos que exercem o controle, né, de sindicância ou de processo disciplinar para ver respeitado o exercício da profissão. Entendo? O Nogueira fez uma pergunta do tema do bloco anterior ainda. Ele podia fazer, logicamente, um programa inteiro sobre propostas para a OAB, enfim, sobre o processo eleitoral, mas temos outros assuntos pré-pautados aqui. Em relação à indicação, a ruidosa indicação e aprovação pelo Senado, após um chá de cadeira aí do Alcolumbre, por motivos políticos, né, do André Mendonça como ministro do Supremo. Como está sendo ruidosa agora a cerimônia de posse dele, porque o Supremo vai exigir vacinação, comprovante de vacinação, o presidente da República que indicou André Mendonça, pelo menos diz que não é vacinado, né? Eu acho difícil crer nisso, mas ele diz que não é vacinado. Enfim, muitas polêmicas, inclusive no grupo, está vendo várias perguntas aí. Particularmente, é uma questão de opinião pessoal. A manifestação da primeira-dama Michele Bolsonaro foi muito criticada e eu me sinto muita vontade para falar, porque eu não sou, embora tenha muito interesse, mas das minhas áreas de interesse seja teologia cristã, entre elas, eu não sou praticante de nenhuma religião. E sou um crítico severo do governo federal, do governo Bolsonaro. Então, isso me deixa muita vontade para falar. Eu achei um absurdo o que foi feito com a Michele Bolsonaro, particularmente, né? Manifestação religiosa, ela é uma coisa normal nos pentecostais, que é falar línguas, né? O próprio nome Pentecoste vem disso, está ali em Atos, né? No Novo Testamento. Quando Cristo morre, a maioria dos seus seguidores era de pessoas humildes, pescadores, agricultores, que precisavam pregar a nova religião pelo Império Romano, que era um império com várias línguas, e segundo os Atos, né, segundo o Novo Testamento, essa é uma língua de fogo dos céus, e bateu na testa dos apóstolos, dos seguidores, e eles aprenderam a falar línguas, né? Então daí vem essa
essa coisa do Pentecostes, né? Enfim, são questões muito complexas, que eu não quero entrar aqui nem em questão de religião, mas só para marcar uma posição mesmo, eu vou sintetizar essa questão em outra pergunta do grupo, feita pelo Edmundo Siqueira, blogueiro e servidor público federal. Senhores, o André Mendonça, que falou no Senado que tinha perfil garantista e ciente da laicidade do Estado. Porém, é o mesmo que defendeu a abertura dos templos quando a pandemia estava no auge, dizendo que os cristãos estariam, abre aspas, dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião, fecha aspas, e que tem um histórico de aproximação com a Lava Jato, com um perfil mais punitivista. Na visão de vocês, quem é o André Mendonça que ficará, em tese, 26 anos na corte? Começo agora pelo Felipe. Eu pensei que você ia começar pelo Carlos Alexandre. Invertendo a ordem do Nogueira. Não, sem problema. Bom, eu tenho então vou deixar claro, eu sou cristão católico, né? Mas eu olho a indicação do André Mendonça, não pelo aspecto religioso, na minha visão, tá? É você subjugar quem é o André Mendonça, na minha visão. André Mendonça, ele foi advogado da distribuidora Petrobras, ele foi advogado da União, concursado em 2000, fez uma passagem brilhante pela advocacia da União, até chegar a advogado-geral da União. Posteriormente, ele foi ministro. Ele foi vencedor do Prêmio Novário por boas práticas na gestão pública e contra a corrupção. Ele é pós-graduado, ele tem mestrado, ele tem doutorado. E eu vejo que ele tem os atributos jurídicos, o conhecimento jurídico e pessoa de reputação ilibada para estar no cargo, né? Agora, se ele é cristão, isso aí é um detalhe da vida pessoal dele, né? Como profissional do direito, a carreira dele é brilhante. Eu entendo que ele está à altura do cargo aonde ele foi alçado. E nós não podemos confundir, eu acho que eu vejo isso com certa preocupação, quando se fala que o Estado é laico, eu sou plenamente de acordo, né? Mas nós, seres humanos, eu acho que todos nós temos que ter uma religião, todos nós temos que acreditar em Deus. Pode não ter uma religião, mas acreditar em Deus. Eu defendo muito isso. Então, ele fez uma opção de vida dele pessoal. Eu quero acreditar em Deus, eu quero ser cristão, eu quero ter uma religião. Essa questão pessoal dele tem que ser respeitada. Agora, o profissional André, né, que tem um currículo formidável, e não chegou lá à toa, ninguém chega ao cargo de ministro à toa, né? Ele, inclusive, foi sabatinado pelo Congresso Nacional. Então, vejo que foi uma escolha dentro de, na minha visão, não só dentro de um critério de ter o perfil de ser um profundo conhecedor do direito, mas tem um viés político também, que todo cargo indicado ao Supremo tem um viés político, né? Que ele tem uma simpatia do presidente da República. Isso todos tiveram, senão não estariam lá. Mas eu vejo com bons olhos, na minha opinião. Alexandre? Que não falta o que eu tenho para falar sobre isso, mas eu discordo de muita coisa de Felipe nesse ponto. Mas primeiro deixa eu pautar algumas coisas aqui. Primeiro, não existe um modelo ideal de indicação de ministros no Supremo ou numa qualquer corte constitucional. Eu não tenho dúvida de afirmar que o pior modelo é o que os leigos mais defendem, até alguns advogados, que é o concurso público, tá? Isso não tem nada. Se nós criticamos o Supremo Tribunal Federal por ele violar a separação de poderes, imagina se ele fosse composto só por pessoas concursadas, né? Ou seja, com a mais absoluta, digamos, independência perante os outros poderes, né? Então, o modelo de concurso público, ele é ausente em qualquer democracia que eu conheça. Eu já fiz várias pesquisas, já participei de grupos de pesquisa sobre isso. Já escrevi sobre modelos na Colômbia, na Índia, em Israel. O modelo de Israel é bastante interessante, que é tripartido, né, entre
um terço é indicado pelo Executivo, um outro terço é indicado pelo Legislativo e o outro terço indicado pelo um órgão vinculado dos advogados. Existem vários modelos. O nosso é igual ao norte-americano, né? E eu acho um bom modelo. Então, primeiro, eu não sou contra presidente indicar e Senado aprovar, né? É um dos modelos possíveis e historicamente funcionou bem. Segundo, também não tenho nenhum tipo de dificuldade em o presidente buscar indicar um ministro que corresponda, digamos, às suas políticas públicas, às suas ideias, à sua ideologia. Muito ao contrário. Se você tem um presidente que durante a sua campanha defende, porque veja bem, indicar ministro supremo é uma das funções do presidente da República. É um dos seus papéis. Então, portanto, é tão papel quanto cuidar da saúde, quanto cuidar da educação, é papel dele indicar ministro supremo. Então ele tem uma responsabilidade, ele tem um dever, né, perante a nação de quem ele vai indicar. E faz parte, historicamente, nos Estados Unidos, e aqui passou a fazer parte, de campanha eleitoral, o perfil do ministro a ser indicado. Né? Nixon ganhou boa parte dos votos dele dizendo: eu vou mudar a Corte Warren, né? A Corte Warren era a grande corte liberal, ativista das décadas de 50 e 60, com decisões, principalmente no campo da segurança pública, que boa parte do eleitorado conservador dos Estados Unidos discordava. E o Partido Republicano, para retomar o poder nos Estados Unidos, da mão dos democratas, o Nixon lançou a campanha Law and Order, e dentro da Law and Order era: só vou indicar ministro que seja duro, que seja rígido nas questões criminais, e assim o fez, ou procurou fazer quando presidente da República. Ronald Reagan tocou esse mesmo projeto, e os republicanos venceram algumas eleições seguidas aí, tendo entre suas plataformas eleitorais o perfil do Justice, né, da Suprema Corte norte-americana. Então isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Se o presidente diz durante a campanha que vai indicar alguém com um perfil conservador e, ao contrário, indica um perfil bastante liberal, é quase que um estelionato eleitoral. Ele promete ao eleitor dele e indica outro perfil. Então também não tem problema nenhum. A questão que complicou para o André Mendonça, e aí é um ponto meio discordância do Felipe, não acho o currículo dele brilhante, não acho o currículo dele excepcional, um currículo normal. O que não quer dizer que ele não esteja à altura do cargo do Supremo. O Supremo não precisa de gênios. O Supremo não precisa de juristas espetaculares. O Supremo precisa, acima de tudo, de juristas, né? De pessoas que não sejam medíocres do ponto de vista do direito, que tenham uma carreira sólida e proba, e eu acho que ele tem. Então ele atende aos anseios, é um jurista mediano, não é um gênio como Gilmar Mendes, não é um gênio como Luiz Roberto Barroso, não é um gênio como Sepúlveda Pertence, como Moreira Alves, como eu acho que era também o Teori Zavascki, dentro da sua descrição. Mas tá na média ali, um pouquinho acima da Rosa Weber, um pouco melhor que a Rosa Weber, no nível ali digamos, do Toffoli e por aí. O Toffoli também foi um baita advogado-geral da União, aí ficam pegando que ele nunca passou em concurso público. Passar em concurso público não é critério para ministro, né? Eu me considero um cara, um bom jurista, mas eu tenho a minha especialização. Eu nunca vou conseguir passar em concurso para juiz, porque eu não sei nada de civil, não sei nada de penal, mas não me considero um débil mental. Não acho o Toffoli um débil mental, então acho que as pessoas confundem muitas coisas, né? Bem, dito isso, o problema dele ser terrivelmente evangélico não foi dele, foi do Bolsonaro, que uma vez eleito não precisava ficar batendo nessa tecla o tempo inteiro, e queimou o filme dele. Mas eu também não vejo problema. Lá nos Estados Unidos também tem bastante isso, de colocar um ministro católico, colocar um protestante, tem muito disso. Agora, qual vai ser a influência da religião dele em relação às suas decisões? Eu devo dizer o seguinte para vocês, na minha opinião, mas na minha opinião é que eu tiro de leituras que eu faço de cientistas políticos empíricos. Apenas no curtíssimo prazo, presidente que indica o ministro tem alguma influência, a sua ideologia ou a sua religião. O ministro no curto, médio e longo prazo, moldado, primeiro pelo seu relacionamento com seus demais pares. Salvo o ministro Marco Aurélio, eu não conheci outro que queira ficar vencido o tempo inteiro, a toda hora. Tá? E existe digamos, uma perspectiva progressista do Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos fundamentais, principalmente direitos de inclusão, que o Supremo não vai voltar atrás.
Então, se ele, de repente, por causa da questão religiosa dele, quiser votar contra a união afetiva, ele vai ficar vencido, isolado. Uma hora ele vai dizer, olha, estou num barco aqui, sou um outsider, vou me jogar para fora desse barco, porque eu não vou mudar a perspectiva do Supremo com esse voto. Então, primeiro, ele é moldado pelo relacionamento com seus pares e com as decisões do Supremo. E lá na frente ele vai ser mais ainda moldado pelo ambiente político. É só pegar o Toffoli, é só pegar o Gilmar, né, e outros, né, que tinham uma perspectiva política específica e vão mudando de acordo com as contingências políticas do país, porque, afinal de contas, interpretar a Constituição é também fazer política, né? Não vejo que o Bolsonaro tenha uma força partidária para o André Mendonça se identificar com algum viés político ou partido político ou não. Então, nesse ponto de vista, para mim, ele é mais neutro do que muitos outros ali, né? Ou seja, ele é muito menos partidário que muitos outros ali, porque o presidente que o indicou não tem viés partidário, né? É um alucinado no meio que foi jogado ali para o poder ali por circunstâncias da vida, mas não tem qualquer tipo de perspectiva. A perspectiva dele é centrão. Quem estiver no poder e puder comandar, ele vai estar aliado, mas ele é um cara sem qualquer perspectiva ideológico-partidária nesse sentido, né? Ou seja, de ter um perfil, ter uma direção. E eu acho que o André também não vai ter. Então eu achei que foi uma boa indicação, um bom nome, eu acho que tem uma carreira boa. E quanto a Michele, Luiz, nesse ponto eu discordo também de Felipe. Eu acredito em Deus e me considero católico. Mas não acho que todo mundo tem que acreditar em Deus. As pessoas têm que acreditar naquilo que quiserem acreditar. Nesse ponto de vista, eu sou muito mais liberal. E a Michele tem uma crença, e eu acho que os ataques a ela foi muito de intolerância religiosa. Eu também fui contra os ataques a ela. O problema, Luiz, é que tudo que vem dela e do Bolsonaro naquela perspectiva íntima de Salim é muito cafona. Ela é muito cafona, né? O governo é muito cafona. Né? Desde aquela história de fazer exposição da roupa que vestem, da roupa da posse. Então tudo é visto com um tom pejorativo porque são cafonas demais, na minha opinião. Entendeu? São, para mim, medíocres do ponto de vista de casal governante. E aí se cria esse tipo digamos, de aversão a tudo que ela faz, a tudo que ela aparece fazendo e tal, com bastante desrespeito à figura dela como mulher, como a gente já viu em outras perspectivas, e agora com muito desrespeito à perspectiva, à crença religiosa dela. Ela comemora dentro da salinha dela, ela como ela quiser. Por mais que seja cafona, é um problema dela, ela que escolhe. Ela ali não estava como governante, ela estava ali como quem apostou numa pessoa que ela gosta, que acha que vai ser melhor para o país, e ponto. Eu acho que tem muita aversão nesse sentido, né? As pessoas já criaram uma certa implicância àquilo que parece ser, dentro dessa perspectiva, um casal de monarcas, né? De republicano não tem nada, né? Aí, voltando ao tema que vai dar o que falar, o Supremo pode exigir de todos comprovante de vacinação para entrar no seu recinto? Penso que sim. O presidente pode se recusar e ainda assim entrar? Bem, aí ele vai provar que ele não tem nenhum tipo de sentimento ou perspectiva republicana, porque a lei é igual para todos, principalmente para o presidente da República. Então, se ele disser que porque ele é presidente não está sujeito a essa obrigatoriedade, é mais uma prova de que ele não é um presidente da República. Ele é, como a Michele já demonstrou fazendo a exposição da vestimenta deles, né? Está muito mais para Luiz XV do que propriamente para presidente de uma república. Então, eu acho que o Supremo tem mais que exigir passaporte de vacinação mesmo, comprovante, e se ele não tiver para apresentar, ele fica de fora. É isso que eu penso. Vou contar algumas coisas. O rei é Luís XIV, não o XV. Luís está Samuel. Quando eu falei, eu percebi que eu errei. O 14, Felipe, eu respeito muito o que o Felipe falou, mas está para lembrar que existem religiões sem Deus. O budismo é uma religião sem Deus. Então, ter religião não rima necessariamente com a crença em um Deus. O budismo é uma religião considerada parte da população humana, sobretudo na Ásia, e não tem Deus, né? É uma religião sem Deus. Coisa de Michele, eu concordo que você é cafona e tal, mas agora eu acho o seguinte: vocês fazem parte do grupo, vocês três,
alguns ouvintes que fazem parte também. Você imagina, e nós 4 somos homens, você imagina se alguém vai ali por uma manifestação política, se fosse de uma matriz africana, de esquerda, e chama a mulher que se manifestou de histérica? O que aconteceria com quem falasse isso? Uma mulher, por ser de esquerda, pode chamar outra mulher de histérica? Vale para fulano, vale para Beltrano. Como o Alexandre falou, a lei vale para todos. O julgamento tem que ter paridade. Não vale para um, não vale para outro. A gente sabe que o histerismo, assim como o homossexualismo, são coisas datadas da medicina e que são usadas de maneira pejorativa ainda. Uma mulher que se manifesta de maneira mais contundente já está histérica. Né? Então, se isso não é admitido com quem levanta uma bandeira de esquerda, não pode ser admitido com quem levanta uma bandeira de direita conservadora. Ponto. Vale para Chico, vale para Francisco. Vale para Júlia, vale para Juliana. Enfim, essa a questão. Em relação à história que Alexandre contou, de que e conhece muito bem o Supremo, de que ele é moldado por seus pares, você lembra uma história de Marco Bacelar, presidente da Câmara, a Odisseia. Renatinho Barbosa morre, a Odisseia assume era suplente. E a Odisseia, né, muito militante e tal, começa cheio de gás. A Marco Bacelar chama no canto: ô vereadora, a senhora continuar a ser vereadora? O microfone da senhora vai silenciar. A senhora vai pedir, vai vir frio. Menos, governadora, menos. Então, ela foi e acalmou. É o que deve acontecer, né, no Supremo e no Parlamento. Agora, em relação a outro tema, antes que a gente termine o bloco, vou fazer uma pergunta de uma mulher, a Cíntia Cordeiro, médica. Qual a opinião dos doutores frente à atuação do STF na pandemia, visto que o Poder Executivo não apresentou uma atuação consistente? Qual o limite da justiça no que concerne as questões de saúde? E nisso só acrescentaria mais um ponto, a pergunta da Cíntia. Os embates do Supremo têm se dado também com o Legislativo, como ficou na questão do orçamento secreto, que a Rosa Weber teve um recuo, né? Ela pediu satisfação de destino das verbas, o Congresso não deu, né, para trás, e prometeu criar umas regras para frente. Enfim, esses choques aí do Judiciário com o Executivo e com o Legislativo. Agora começa pelo Alexandre. As pessoas entenderem que toda a versão que eu tenho a Bolsonaro tem fundo conceitual, né? Nós temos 3 principais princípios estruturantes que moldam que é uma república federativa e democrática. Já disse quais são. O princípio republicano, eu já disse, ele acha que a lei vale mais para ele do que para os outros, na minha opinião. Né? Princípio democrático, quanto ele ataca as instituições como o Parlamento e o Judiciário, mostra que ele não curte muito democracia e decisões contrárias a ele. E na Covid ele demonstrou que ele também não curte o princípio federativo. Ele acha que estados e municípios não têm responsabilidade, não têm poderes de decisão, só ele. Bolsonaro claramente que desejava a chamada imunização de gado da Covid. De rebanho, desculpa. De rebanho. Porque gado me lembrou Bolsonaro, gado. Ele claramente desejava a imunização de rebanho, sem lockdown, sem se preocupar com vacina, todo mundo na rua. Tiverem que morrer 800, 900, 1 milhão, não é problema, vai sobrar muita gente para ele poder mostrar o sucesso econômico que até agora não veio do Guedes. Então, a política dele foi essa, de enfrentamento da Covid. Né? Não foi de enfrentamento, foi de se entregar à Covid até que, em tese, ocorreria a imunização de rebanho. Quem não percebe isso realmente está cego por razões partidárias. O Supremo fez o que? Aplicou a Constituição na perspectiva do federalismo. União, você pode muito, mas não pode tudo. Estados e municípios, de acordo com suas particularidades, também decidem, compartilham. Tanto é que todo mundo que quer pedir medicamento, quer pedir uma cirurgia, entra na justiça diretamente contra o município ou contra o Estado. Porque municípios e estados têm poder, têm responsabilidade e têm poderes também no campo da saúde. Ainda mais se tratando de epidemia. A única coisa que é exclusiva da União em se tratando de saúde, epidemia, é o programa de vacinação. Esse é nacional.
né? E até um dado momento andou mal, com a recusa do presidente a adquirir vacinas. E depois pegou, né, o caminho dos trilhos, o caminho normal dos nossos trilhos, que sempre foi de sucesso de vacinação, graças a Deus, graças ao SUS. Então eu acho que o Supremo agiu bem, aplicou a Constituição como tinha que aplicar, né? Valorizou o princípio federativo, que é fundamental como defesa de liberdades e da democracia. Ou seja, não há um poder único, central, totalitário na União, muito ao contrário. Aí muita gente criticava, então deixa sem dinheiro. O dinheiro não é da União, o dinheiro que a União apenas administra, o dinheiro é da população, é do povo, né? O imposto de renda que vai para o... Meu imposto de renda que vai para a União é o imposto de renda de um campista nascido no estado do Rio de Janeiro. E ponto, né? O IPI que é pago por uma indústria que está em São João da Barra é um IPI pago por uma empresa em São João da Barra, localizada no estado do Rio de Janeiro, que vai para a União. A União ela é arrecadadora, centralizadora e distribuidora. Ela tinha que distribuir. Houve desvios. Não, houve desvios. Houve omissões na construção de hospitais, né? Não, isso aí tem que ser fiscalizado e quem tiver cometido ilícito vai preso. Agora, isso não muda o conceito de que a União tinha realmente que arrecadar e distribuir esses recursos dentro da perspectiva de poderes de decisão, poderes compartilhados de decisão entre União, Estados e municípios. Então, eu devo dizer o seguinte, graças a Deus, o Supremo fez o que tinha que fazer, interveio na medida que tinha que intervir, e tenho só a agradecer o Supremo nesse período. Acho até que em um dado momento foi até meio omisso às vezes, teria sido até mais rigoroso, principalmente na demora da aplicação do plano de vacinação. Então, nesse ponto da decisão do Supremo, eu concordo com o Carlos Alexandre. Eu acho que a Constituição, inclusive, é clara, né? Ela estabelece as obrigações e deveres do Estado, dos municípios, verba de saúde o recurso que chega para a União, advindo dos tributos. Na área de saúde, inclusive, é verba carimbada, quando vem, já vem para o Estado e para o Estado redistribuir para os municípios. Então, nada mais justo de que a esses que administram os serviços de saúde na ponta final, eles tenham um controle, né, dessa atividade de fazer saúde pública, né? Então, acho que nesse ponto o Supremo caminhou bem. E acho que, como o Alexandre falou também, eventual desvios, como a gente percebeu que houveram, tanto no estado do Rio de Janeiro, que culminou no afastamento do ex-governador, como em outros estados da federação. Esses responsáveis têm que ser punidos à altura. O momento era muito crítico, nós estávamos falando de uma pandemia que ceifou inúmeras vidas, e isso não pode passar incólume na medida em que sirva de exemplo para que esse comportamento volte a repetir no futuro. Então, acho que a punição daqueles que não souberam honrar o mandato em um momento tão difícil do país, ela venha a contento para que o exemplo seja dado por os governantes futuros, né? E é isso aí. Eu acho que a minha preocupação maior hoje, eu acho que deve ser a preocupação de grande parte do país, aonde também o presidente não tem gerência, que é nos carnavais. Espero que governadores e prefeitos façam uma análise mais acurada sobre a pertinência do carnaval. Acho até, Luiz, é uma opinião minha, eu sempre gosto de colocar que é uma opinião minha, tá? Eu acho que não é nem o momento, acho que o momento é de luto. Talvez não seja o momento de festejar. Eu acho que nós não temos o que festejar. Então, que fique aí essa reflexão para todos, que isso, inclusive, não está ao alcance do presidente também, né? Então, mas nós não podemos culpar o presidente. Acho que nós não podemos lançar culpa sobre ninguém, mas uma reflexão. Talvez não seja um momento de nós abrirmos as portas do país
em um momento em que o Cláudio abriu o programa e falou que já houve um óbito vítima da Omicron. Nós não queremos mais isso. Nós não aguentamos mais isso. Eu acho que mais do que nós, os profissionais de saúde devem estar exaustos. Então, a hora é de reflexão para que o Brasil possa voltar a desenvolver, gerar emprego e oportunidade, que é isso que o país precisa. Perfeito. Bom, são 8h23, inclusive também o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, está seguindo aí a Anvisa e exigindo lá o passaporte da vacina. Só para manter informado. São 8h23. Vou pedir licença aos senhores rapidamente. Precisamos fazer um intervalo e a gente volta então para falar um pouco sobre o âmbito aqui local. Vamos falar sobre a política do município de Campos, sobre o governo, Vladimir também, uma análise aí desse primeiro ano e uma projeção para 2022, como é que fica? E não é no campo esportivo não, porque o Botafogo vem quente para 2022, mas é no campo político. São 8h24, nós fechamos esse bloco então no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e ainda o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Aproveite seu 13º e fique no azul com a Águas do Paraíba. No mês de dezembro, garante